andando pelo Espírito em honra. E falar sobre honra, eu quero que você não tenha nenhum preconceito agora, porque talvez você tenha alguns conceitos que você já ouviu sobre honra, e talvez você ouvindo, o pastor vai falar sobre honra, agora ele vai falar sobre a gente honrar os pastores. Eu quero que você se esvazie agora. A oração do pastor foi conduzida pelo Espírito Santo, porque nós temos que ouvir agora o que o Espírito Santo de Deus vai falar sobre isso, e não os nossos preconceitos ou as ideias que nós já ouvimos ou que nós já preconcebemos sobre o que é honra. E a minha mensagem hoje vai ser realmente a introdução. O pastor Alessandro vai trazer, na semana que vem a pastora Viviane trazer uma mensagem especial sobre honra em família, né, pastora? Pais e filhos. Depois pastor Alessandro também nessa linha, pastor Elias também estará conduzindo. Então, não, o pastor Elias não vai estar nesse mês, né? A pastora Genoveva vai fechar a palavra de honra. Poderia ser o pastor Elias também, mas a gente vai dar espaço para a pastora Genoveva, né, pastor? Amém. Então a pastora Genoveva vem de Foz do Iguaçu, vai falar às mulheres e vai pregar sobre honra, né? Se você vê os cartazes das mulheres aí do encontro de mulheres, a palavra dela vai ser sobre honra também. E falando sobre esse tema, hoje nós estávamos na sala com o irmão João Carlos e ele trouxe o texto que nós temos estudado. Você vai ser levado a um período, você vai, no final da mensagem eu vou compartilhar com você um propósito que o Senhor Deus tocou no nosso coração para que você faça um compromisso com Deus, e você vai ser conduzido a algumas mensagens que o pastor John Bevere, ele tem um livro, e eu já pude ler esse livro, e nós já assistimos os vídeos, e agora estamos assistindo novamente. A gente vai estar passando para que todos aqueles que quiserem participar desse propósito possam também estar assistindo. E o contexto, nós não vamos falar especificamente sobre o contexto da mensagem do pastor John Bevere, que é recompensa da honra, porque ele traz uma visão bíblica sobre isso, mas infelizmente nós desviamos esse propósito. Mas eu quero que você comece pensando, por que Jesus disse que o profeta não recebe honra na sua terra? Por que Jesus, está lá no livro nos evangelhos de Mateus, hoje nós lemos Lucas capítulo 10, 11, né? Lá em Mateus 23, diz o texto, esses textos, que Jesus saiu da sua terra. Jesus nasceu na Galileia, e ele então foi para Nazaré, e ele morava naquela cidade. Mas dizem os evangelhos que Jesus teve que sair dali, passar por Samaria, onde ele foi maltratado, porque os samaritanos eram contrários aos judeus, e ele foi para Cafarnaum. E dizem esses textos que lá Jesus pôde fazer grandes milagres, operar maravilhas. E é interessante que os evangelistas, eles fazem essa narrativa fazendo o comentário de que na sua terra, lá em Nazaré, lá na Galileia, Jesus não pôde fazer as mesmas obras. Então, se nós formos para o centro dessa palavra, desse texto, ou dessa narrativa dos evangelistas sobre Jesus, nós podemos entender, e é muito claro nesse contexto, que Jesus não foi honrado como o Filho de Deus, como o Messias. Ele não foi aceito, ele não foi reconhecido. E não sendo recebido como Filho de Deus, como Messias enviado por Deus, como a revelação de Deus àquelas pessoas, ele não pôde realizar as suas obras e os seus milagres, e nem proclamar o Evangelho do Reino de Deus, que foi estabelecido através de Jesus, naqueles lugares. E aí então nós podemos compreender, através desse contexto, por que nós, discípulos de Jesus, seguidores de Jesus,
muitas vezes não conseguimos experimentar um relacionamento profundo e experimentar milagres nesse relacionamento com Jesus. Jesus não encontra espaço, Jesus não encontra terreno nos nossos corações ou na nossa vida para operar com toda a sua plenitude, porque Jesus disse: todo o poder me foi dado nos céus, na terra e debaixo da terra. E Jesus continua tendo todo esse poder, Ele está sentado no trono, à direita do Pai, amém? Apocalipse diz isso. E por que então, meus irmãos, que nós não experimentamos toda a plenitude das bênçãos de Jesus? Porque o Espírito Santo de Deus habita em nós. Jesus deixou o Espírito Santo para que todos os sinais que Jesus fez, nós pudéssemos, através do poder do Espírito Santo, realizar as mesmas obras, disse Jesus, para mim e para você. Mas aí nós esbarramos nisso que muitas vezes é o que acontece, quando nós pensamos que honra é sobre o que nós fazemos ou o que nós damos a alguém para receber a recompensa ou para receber algo em troca. Ah não, eu vou honrar o pastor, porque se eu honrar o pastor, Deus vai me dar alguma coisa. Não, eu vou honrar a Deus, porque se eu honrar a Deus, Deus vai me dar algo. Então nós começamos a fazer essas, muitas vezes até inconscientemente, irmãos, mas como disse Jesus, quem nunca pensou assim, atire a primeira pedra, né? Nós temos a tendência que chega a ser egoísta, é um egoísmo da nossa parte, que é só fazer coisas que nos trazem vantagens. Ah, eu vou fazer algo porque isso vai me dar. Aí nós dizimamos porque nós queremos receber em troca. Aí nós aceitamos Jesus, o pastor Alessandro falou semana passada sobre isso, na ministração aqui, após o Veredas. Nós aceitamos Jesus porque nós temos medo, não queremos ir para o inferno. Quem quer ir para o inferno? Ninguém quer ir para o inferno. Então nós começamos a fazer esse tipo de troca, de barganha com Deus. E por causa dessa tentativa que nós temos de negociar ou de levar vantagem nas coisas com Deus, nesse viver egoísta, nós temos perdido a verdadeira bênção da honra. Nessa introdução dessa série, eu quero trazer ao seu coração a visão bíblica sobre honrar a Deus e honrar as pessoas. Porque nós vamos ver os níveis de honra. Pessoas que nós precisamos honrar, que estão acima de nós. Pessoas que nós precisamos honrar, que estão no mesmo nível que nós estamos. E pessoas que nós precisamos honrar, que estão debaixo da nossa autoridade. Então nós precisamos honrar em todos os níveis de relacionamento que nós temos. Muitas vezes é fácil para nós honrar, ou obedecer pelo menos, as pessoas que estão acima de nós. Mas nós estamos vivendo nessa prática tão complicada, de não vivemos e não praticarmos a honra, que nós não honramos nem aqueles que estão acima de nós. Quantas vezes eu já desonramos os nossos patrões? Eu fui funcionário, eu fui empregado. Quantas vezes eu desonrei meus pastores? Quantas vezes nós desonramos a Deus? Quantas vezes? Eu não quero trazer uma palavra que traga um peso de culpa no seu coração. Eu quero trazer uma palavra que o Espírito Santo possa ministrar ao seu coração o que é e o que você precisa verdadeiramente experimentar num relacionamento profundo com Deus, através do Espírito Santo, porque é andando pelo Espírito em honra. Nós precisamos andar com o Espírito Santo nessa caminhada, para podermos honrar a Deus, para podermos honrar as pessoas, honrar uns aos outros, e para podermos ser honrados. Eu vou ler o texto bíblico, não se preocupe, mas eu preciso ainda fazer, dentro dessa introdução, é uma palavra de ensino, então eu preciso dar muitas informações para você, mas nós vamos falar sobre a Bíblia. Tem um texto que vai trazer ao seu coração, o tema da mensagem hoje é o lugar da honra.
Eu estudei muito para trabalhar essa preposição, né? Preposição, né, professora? Porque normalmente a gente fala lugar de honra, mas eu quero que você conheça hoje, que você reflita hoje sobre o lugar da honra. Porque é um lugar, não é um lugar físico, mas é uma posição em que nós temos que nos colocar de submissão, de humilhação, que não significa nada pejorativo, de nos humilharmos diante de Deus, diante do Espírito Santo de Deus, para que nós possamos ser honrados, para que nós possamos ser exaltados, para que nós possamos ser glorificados em Deus. Às vezes, para compreender um conceito, o sentido de uma palavra, é importante ou é bom que nós analisemos o sentido oposto dessa palavra, né? A gente começa compreendendo o que é, sabendo o que não é. E o contrário de honra, que é desonra, a palavra grega é atimia. Algumas das suas definições são não demonstrar respeito ou valor pelas pessoas ou pelas atitudes. Tratar como comum, como ordinário, como algo servil, alguma coisa. Algo superficial de que nós abandonamos facilmente. Qualquer coisa, por qualquer situação, nós deixamos de lado. Por qualquer probleminha ou por qualquer palavrinha, nós abandonamos. Coisas que muitas vezes são muito importantes para nós. Isso é desonrar. Isso é dar pouca honra. Desonra é ser tratado de modo vergonhoso. E uma forma mais pesada de desonra é até ser humilhado, no sentido de vergonha da palavra humilhação. Então nós podemos ver que a honra pode ser demonstrada através de uma atitude, através de uma palavra, através de um pensamento, através de um desejo, através de um sentimento, mas toda a verdadeira honra tem origem no coração, tem origem E lembrem-se, o coração não é o órgão que bate aqui no peito e que manda sangue para o nosso corpo. Quando a Bíblia fala sobre coração, ela está falando sobre o centro das nossas emoções, o centro das nossas decisões, o centro dos nossos sentimentos. Então a origem da honra ou da desonra está dentro de nós. É por isso que Deus diz, lá em Isaías 29:13, esse povo se aproxima de mim com a boca e me honra com os seus lábios, mas o coração deles está longe de mim. O seu temor para comigo consiste em mandamentos de homens, aprendidos de forma mecânica. A tradução da linguagem de hoje traz essa palavra, né? Então, o que significa? Nós estamos mecanicamente buscando a Deus. Então, nós saímos de casa programados às 6 horas da tarde, viemos para a igreja e assistimos uma aula no trilho de treinamento na escola bíblica. Depois nós viemos para o templo, sentamos, levantamos, cantamos, sentamos, levantamos, oramos, sentamos, ouvimos a mensagem, aí Deus fala, aí nós levantamos, termina o culto, nós vamos para a nossa casa. Então, é isso que Deus está falando ao profeta lá em Isaías, 700 anos antes de Jesus Cristo. O povo já fazia mecanicamente, e nós continuamos repetindo a mesma atitude. Olha o que Deus fala, nos aproximamos dele com a boca, pedindo: Deus, traz cura, Deus me perdoa, Deus me liberta, Deus me dá salvação em Jesus, Deus eu te amo, Deus eu te adoro. Então com a boca, com os lábios nós procuramos a Deus, nós falamos com Deus, mas o coração, nosso coração, o centro das nossas emoções, dos nossos sentimentos, das nossas decisões, muitas vezes estão longe de Deus. Deus está dizendo aqui, o coração deles está longe de mim. Observe, irmão, que Deus está dizendo assim: o seu temor para comigo, olha o texto, seu temor para comigo consiste em mandamentos de homens, aprendidos de forma mecânica. A verdadeira honra é um fluir de um coração que teme a Deus, é fluir do temor de Deus.
Então, a verdadeira honra flui de um coração contrito, quebrantado e que teme e que ama. Lembra que nós aprendemos que temor não é ter medo? Nós tivemos uma série o mês inteiro aqui sobre temor. E nós aprendemos que o temor ao Senhor não é ter medo de Deus. É amar a Deus. É confiar em Deus. É saber que Deus está no controle de todas as coisas. É saber que Deus tem a decisão, a última decisão é a dele, a última palavra. A última palavra vem de Deus. Já o significado da palavra honra, agora vamos falar especificamente. A palavra time, no grego, é valorizar, é enxergar alguém ou algo como importante e precioso para nós. Se o objeto da nossa honra é uma pessoa que tem autoridade, a honra compreende o significado de respeito e é tão profunda que, além de respeito, vai para reverência, vai para algo que você coloca a pessoa numa condição superior a você. Não é que você está com medo dessa pessoa, não é que você está esperando algo em troca dessa pessoa, mas é por essa valorização que você dá. Você ama o seu filho porque ele faz alguma coisa para você? Eu acho que muitos pais e muitas mães se frustram porque dão amor ou dão atenção ou dão cuidado aos filhos esperando receber algo em troca. E em nenhum momento nós recebemos essa orientação, nem da palavra de Deus e nem muito menos da vida, da experiência que nós temos na vida. Nós amamos os nossos filhos porque eles são nossos filhos, porque eles têm a identidade de filhos, porque nós os amamos mesmo quando eles estavam dentro do ventre das nossas esposas. Essa é a expressão do amor de Deus por nós. Então, quando nós valorizamos a Deus pelo amor que Ele tem por nós, quando nós valorizamos a Deus pelo amor que nós temos por Ele, independente do que venha da parte dEle, independente do que nós estejamos recebendo dEle, quando nós temos a identidade de filhos, e quando nós reconhecemos em Deus a identidade do Pai, que nós amamos e que nos ama, aí nós conseguimos valorizar, aí nós conseguimos honrar a Deus. Reverência, respeito, tratar com deferência e ser submisso, realizar as obrigações relativas ao relacionamento com essa pessoa, isso é honrar. Dessa definição nós podemos ver ainda que a submissão a alguém que tem autoridade é um aspecto da verdadeira honra. Saiu um dia desse uma discussão terrível, porque a ministra Damares caiu, escorregou em dar uma entrevista e proclamar a fé dela. E eu digo escorregou, não estou dizendo que ela fez errado. Eu digo escorregou porque ela levou tanta pancada por causa disso, que eu acho que se ela soubesse, ela não teria falado naquele momento e naquele lugar, porque ela é uma mulher que proclama o amor de Deus em todos os lugares que ela está, mas ela é uma pastora e ela prega muito sobre isso. Mas quando ela fala em submissão, ela fala na submissão que nós entendemos e que a Bíblia nos ensina que é de honra, de valorização, não é de ser capacho, não é de ser pisada, de ser desvalorizada. Só que a sociedade, o mundo não entende isso. O mundo não consegue enxergar isso, não consegue entender a honra que uma esposa submissa está delegando ao seu marido. Não consegue entender a honra que um marido que ama a sua esposa delega à sua esposa, por amor. A mulher se submete por amor. Então não tem nada a ver com a ideia feminista de que ser submissa em amor ao seu esposo é algo honroso e não algo vergonhoso, como se pensa.
nós dizemos que honrar uma pessoa deixando de nos submeter a ela, de submeter a sua autoridade, nós estamos desonrando a autoridade dessa pessoa, quando nós não nos submetemos a essa autoridade, ou ao valor que essa pessoa nos dá. A pessoa nos valoriza, e ela quer nos honrar, e ela precisa ser honrada também. É esse o relacionamento que Deus quer ter conosco. Nós vamos ver um texto aqui em que Jesus conta uma parábola, e é esse o relacionamento que Deus quer ter com você. Um relacionamento de amor, um relacionamento de valorização, um relacionamento de honra. E o Senhor Deus é tão misericordioso que mesmo quando nós desonramos a Ele, na sua infinita misericórdia, Ele continua nos amando, e Ele nos perdoa quando nos arrependemos e pedimos perdão. E Ele continua nos amando. Eu me lembro, e você vai poder ver o pastor John fazendo uma mensagem inteira sobre a passagem que Jesus encontra um oficial romano, o centurião romano. E aquele homem se apresenta diante de Jesus e diz para Jesus: o meu funcionário, meu jovem servidor da minha casa está doente, está enfermo. E aquele homem, ele era líder de uma grande legião romana. Ele tinha centenas, milhares de homens ao seu serviço. Que ele dizia assim: pega um copo d'água. O guarda ia pegar, o soldado ia pegar um copo d'água. Ele dizia assim: carrega aquela mochila para mim. O soldado ia lá e carregava. Ele tinha uma enorme autoridade, um posto de grande autoridade. Então aquele homem, ele sabia muito bem, mas ele tinha submissão e ele honrava o seu imperador, o comandante do exército. Então aquele homem tinha uma clareza muito grande do que é honrar e ser honrado. E sabe como que ele se apresenta diante de Jesus? Ele diz: Jesus, eu sei que o Senhor não precisa nem ir na minha casa. Se o Senhor der uma palavra daqui, o meu funcionário vai ficar curado lá em casa. Aleluia. E foi exatamente isso que aconteceu. Mas sabe por que Jesus pôde realizar aquele milagre? Porque aquele homem honrou o mestre. Sabe por que muitas vezes o Senhor é impedido de fazer milagres nas nossas vidas? Porque nós não honramos o nosso mestre. Porque muitas vezes nós não valorizamos ao Senhor Jesus. Aquele homem se submeteu humildemente à autoridade de Jesus. Aquilo que era parte do seu ser estava dentro do coração dele, estava lá dentro. E ele honrou Jesus e recebeu a resposta do seu pedido, e o seu funcionário ficou curado. E nós precisamos entender, queridos, a autoridade. O apóstolo Paulo escreve aos Romanos capítulo 13, se você abrir a sua Bíblia, amém? Abre Romanos 13, capítulo 13, verso 1 e 2. Eu vou ler para nós ganharmos tempo, você vai acompanhando comigo. Romanos 13, 1 e 2, na NVI, a minha versão diz assim: todos devem sujeitar-se à autoridade governamentais. Todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por Ele estabelecidas. Portanto, aquele que se rebela contra a autoridade está se colocando contra o que Deus instituiu. E aqueles que assim procedem trazem condenação sobre si mesmos. 2 versículos que trazem o início, meio e fim. Todos. A palavra é todos. Todos significa todos. E não é um conselho, meus irmãos, é uma ordem. O apóstolo Paulo está dizendo aqui, através do Espírito Santo, porque esse texto é inspirado pelo Espírito Santo, que todos devem se sujeitar às autoridades governamentais.
Isso significa que não existe exceção. Todos os que invocam o nome de Jesus devem estar sujeitos a esta ordem. Só que o Novo Testamento, em vários textos, eu não tenho tempo para nós vermos esses textos, mas você pode pesquisar isso na sua Bíblia. Em vários textos do Novo Testamento fala sobre 4 divisões básicas de autoridade delegada por Deus. Primeiro, a autoridade delegada que está nesse texto, as autoridades civis, os governos, as autoridades governamentais. A outra divisão de autoridade delegada é a autoridade familiar, pais, mães e filhos. Existe uma relação de autoridade nessa relação familiar. A autoridade eclesiástica, que é a autoridade dos líderes da igreja, que foi instituída pelo Senhor Jesus Cristo. O corpo de Cristo é a noiva de Cristo, do qual Cristo é o cabeça e é o noivo. Jesus estabeleceu pastores, profetas, apóstolos. Esses são os líderes. Esses nomes da Bíblia, meus irmãos, foram atualizados. Hoje nós chamamos pastores, líderes, supervisores, diáconos, que já existia lá em Atos, mas são líderes, liderança eclesiástica, e uma autoridade delegada por Deus, que é a autoridade social, que são os patrões, que são os professores, que são profissionais, que em algum momento têm autoridade sobre a sua vida. Por exemplo, se você for no hospital, a doutora Nádia não está aqui agora, mas se você for no hospital e você entrar no consultório dela, lá ela é a maior autoridade. Aqui ela me honra, diz: pastor, o senhor está bem? Como é que está o senhor? Mas lá eu chego lá, ela diz assim: senta aí. Né? Ela é muito educada, não é falta de educação não, mas é que lá ela manda. Lá dentro do consultório, se ela disser assim: o senhor tem que fazer isso, eu digo: sim senhora, doutor, eu vou fazer. Então são níveis de autoridade, são divisões, são autoridade delegada por Deus em várias áreas das nossas vidas. Isso está na Bíblia, meus irmãos. Textos bíblicos que confirmam essa autoridade, como nós acabamos de ler aqui, Romanos 13. Nós podemos ver também 3 níveis diferentes de seres humanos, de pessoas, que encontramos. E o Senhor, Deus é uma pessoa, o Espírito Santo é uma pessoa. Então, eles estão incluídos nesses níveis. Pessoas que estão em posição superior a nós, pessoas que estão na mesma posição que nós, o esposo e a esposa têm a mesma posição, estão no nível de relacionamento igual. Irmãos têm a mesma posição, têm o mesmo nível de relacionamento. E pessoas que estão debaixo da nossa autoridade, que foram colocadas, confiadas por Deus para nós cuidarmos, para nós abençoarmos, para nós honrarmos. Não foi para nós batermos, não foi para nós pisarmos, foi para nós honrarmos, mesmo que as pessoas estejam abaixo da nossa autoridade, não debaixo de nós, estão sob a nossa autoridade e responsabilidade. Nós precisamos lembrar, meus irmãos, que o reino de Deus é exatamente isso, é um reino. O reino de Deus possui escalões, possui regulamentos que nós chamamos de mandamentos, e tem uma autoridade delegada nesse reino. Nós somos pessoas que estamos tentando compreender o reino de Deus através de uma visão, de uma mentalidade democrática. Eu quero dizer para você, o reino de Deus não é uma democracia. Nós nos relacionamos com Deus com essa mentalidade democrática, e por isso que nós temos dificuldade de fazer contato com Deus. E isso não significa que nós não temos livre acesso a Deus. Isso não significa que nós tenhamos um relacionamento de amor com Deus e Ele conosco. Não é isso. Mas nós precisamos entender que o Senhor Deus está numa posição que Ele precisa, Ele deve, Ele merece ser honrado, louvado e adorado através das nossas vidas. É isso que nós precisamos entender. Deus não é nosso companheiro no sentido de relacionamento da autoridade delegada.
Deus tem uma autoridade sobre as nossas vidas. E Ele estabelece pessoas que terão autoridade em honra sobre as nossas vidas. É esse o sentido da honra. A palavra de Deus declara que toda autoridade procede de Deus. E eu quero te dizer, porque você deve estar pensando assim, pastor, mas e quando o meu líder, ou quando a autoridade governamental é uma péssima autoridade governamental? É um mau governo, é um mau líder, é um mau pai, é um péssimo patrão. Eu quero dizer para você isso. O texto disse que toda autoridade procede de Deus, mas no texto não está dizendo que toda autoridade segue o caminho e os mandamentos de Deus. É claro isso. E a Bíblia tem várias provas de que existiram pessoas que foram colocadas em posição de autoridade sobre a vida das pessoas, que eram más pessoas. A primeira que me vem à mente agora é Faraó no Egito. Sabe o que a Bíblia fala lá em Êxodo 9,16? Deus diz assim: eu te levantei, Faraó. Você deve ter se perguntado várias vezes quando você lê o texto lá de Gênesis, Êxodo, onde tem a narrativa, porque tem momentos no texto que o texto diz assim: e Deus endureceu o coração de Faraó. Você fala, mas o que é isso? Deus não queria que o povo saísse? Por que fala? E Deus é muito claro em dizer: eu te levantei, Faraó. Meus irmãos, tem muita coisa nessa parte que nós precisamos entender. Toda a autoridade delegada vem de Deus. Nós só conseguimos olhar o nosso plano da história agora. Se eu te perguntar algo que aconteceu há 10 anos atrás, você não se lembra. Deus já sabe o que vai acontecer daqui 10.000 anos. Então nós não conseguimos entender. Os pensamentos de Deus são muito acima dos nossos pensamentos. Mas eu posso te garantir, pela fé, eu creio. Porque se a palavra de Deus diz, eu creio. Pela fé, Deus levantou o Faraó. O profeta Jeremias diz, capítulo 43, 10. Lembra de Nabucodonosor? Nabucodonosor se tornou um animal selvagem. Viveu como animal, comendo grama. E olha o que Jeremias fala. O que Deus fala através de Jeremias. Jeremias 43, 10. Deus chama Nabucodonosor o meu servo. Olha lá. Mandarei vir o meu servo Nabucodonosor, rei da Babilônia. Esse é o Deus que nós servimos, meus irmãos. Ele está no controle de todas as coisas. E você lembra que Nabucodonosor construiu a imagem lá e mandou a Daniel e os seus companheiros se dobrarem, adorarem a imagem. Eles disseram: nós não vamos adorar. E Nabucodonosor fez o quê? Jogou eles dentro da fornalha. E o que Deus fez? Diz que o anjo, e nós cremos que foi uma manifestação de Jesus Cristo, estava com eles, e eles não se queimaram na fornalha. Eles não se dobraram diante de Nabucodonosor. Por quê? Porque eles honraram. Em nenhum momento eles desonraram Nabucodonosor. Eles honraram a Deus. Eles desobedeceram Nabucodonosor. Porque todas as vezes é o único momento, é a única liberação que nós temos para desobedecer uma autoridade. É quando a autoridade se levanta contra Deus, contra os princípios de Deus. Então, nós não nos levantamos contra a autoridade para fazer revolução. Nós não nos levantamos contra a autoridade para fazer manifestação. Nós nos levantamos contra as autoridades estabelecidas por Deus quando elas se levantam contra Deus. Aí o Senhor Deus está conosco. Assim como ele esteve com Sadraque, Mesaque e Abednego lá na fornalha. Aí Ele está conosco. Aí Ele vai estar conosco quando nós estamos cumprindo e honrando a Deus. Cumprindo os mandamentos e honrando a Deus. Outro que foi levantado por Deus, se você ler Samuel, você vai ver que ele foi levantado, chamado ungido. Diz o texto que quando ele estava no meio dos jovens, dos homens judeus, ele aparecia, ele se destacava.
O rei Saul, foi Deus que o ungiu, foi Deus que o separou. Alguns pregadores chegam a pregar dizendo assim: porque Saul foi levantado por homens, Davi foi levantado por Deus. Não, os dois foram ungidos por Deus. Deus constituiu Saul rei. E se você acompanhar a história de Saul e de Davi, você vai ver que em nenhum momento Davi desonrou a Saul. Em nenhum momento. Saul estava perseguindo Davi. Saul queria matar Davi. Saul mandava perseguir Davi. Saul deixava Davi passando fome, preso na caverna. Não tinha comida, não tinha pão, não tinha água. Davi tinha que mandar os soldados dele roubar água, roubar pão. Roubou pão até de dentro do templo. Mas em nenhum momento Davi desonrou a Saul. Então, no caso de um mau líder, de um mau governante, de um pai, de um mau pastor, a autoridade dele ou dela é instituída por Deus. No entanto, o comportamento que ele apresenta não tem origem em Deus. Não tem origem na vontade de Deus. São atitudes que estão indo contra a vontade de Deus. E esse líder prestará conta ao Senhor. Mas nesse meio tempo, meu irmão, aqueles que estiverem sob o seu domínio serão testados, serão provados como pelo fogo, como diz a palavra. Davi foi provado, Davi foi testado. Davi teve Saul dormindo de costas para ele e ele com a espada na mão. Era só ele fazer assim, ele cortava a cabeça de Saul. Ele foi testado. E ele diz: não tocarei no ungido do Senhor. Isso é honra. Isso é honrar. Isso é honrar a autoridade. E eu quero repetir: as autoridades que existem foram estabelecidas por Deus. O pastor John Bevere entra num caminho muito longo para ser trabalhado, mas ele chega a dizer: o novo nascimento é verdadeiro num cristão que não honra a Deus e não honra as autoridades? Essa é uma pergunta que eu vou deixar, não dá tempo. Mas a pessoa que diz que nasceu de novo, que teve uma experiência de novo nascimento com Jesus, o Espírito Santo habita dentro dela, e ela não honra a Deus e não honra as autoridades estabelecidas, ela realmente experimentou o novo nascimento? Que o Espírito Santo possa falar no seu coração. Em algum momento acho que a gente vai poder trabalhar sobre isso. Agora abra sua Bíblia em Lucas capítulo 14. Eu vou ler dos versos 7 a 11. Não se preocupa não, que eu já estou acabando, tá? É que realmente o ensino era mais longo do que a ministração. Eu vou ler o texto para a gente ganhar tempo. Lucas 14, de 7 a 11. Quando notou como os convidados escolhiam os lugares de honra à mesa, Jesus lhes contou esta parábola: quando alguém o convidar para um banquete de casamento, não ocupe o lugar de honra, pois pode ser que tenha sido convidado alguém de maior honra do que você. Se for assim, aquele que convidou os dois virá e lhe dirá: deu lugar a este. E então, humilhado, você precisará ocupar o lugar menos importante. Quando você for convidado, ocupe o lugar menos importante, de forma que quando vier aquele que te convidou, diga-lhe: amigo, passe para o lugar mais importante. Então você será honrado na presença de todos os convidados, pois todo o que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. Amém? Olha a palavra de Jesus para você aqui neste momento. Primeira coisa, escolha honrar. Jesus notou que os convidados estavam escolhendo os melhores lugares, e Jesus traz essa parábola. Quando Jesus contava uma parábola, ele estava trazendo aquela história porque ele sabia que as pessoas precisavam de respostas para suas perguntas. Jesus trazia respostas através das parábolas. É que muitas vezes as pessoas não entendiam, muitas vezes a gente não entende, mas as respostas estão aqui. Para começar, o nosso maior problema é a nossa luta contra nós mesmos, é o eu contra o eu. É aí que nós começamos a desonrar ao nosso mestre, porque nós começamos a ter desejos e a ter vontades
que vão contra a vontade de Deus, que vão contra os ensinamentos de Deus para nós. E aí é aquela batalha, aquela luta. O verso 7 diz, ele está falando que aquelas pessoas estavam escolhendo lugares. As suas escolhas muitas vezes te levam a lugares ruins, a lugar de desonra, a lugar que não está a honra. Jesus trata aqui sobre a intenção do coração de quem está escolhendo aqueles lugares. O foco não é escolher. Você pode escolher muitas coisas da sua vida, mas o foco é qual é a intenção do seu coração. Por que você está escolhendo o que você está escolhendo? Se a sua escolha for boa, for condizente com a palavra de Deus, com a vontade de Deus para você, glória a Deus por isso, você vai ser abençoado e honrado. Mas se a sua escolha, se a intenção do seu coração, se a decisão da sua escolha for má, for ruim, você vai sofrer as consequências. E o texto diz aqui que você será humilhado, que você será desonrado. O verso 8 diz, quando, essa palavra nos determina um momento em que você tem que decidir alguma coisa. Quando você tiver que decidir alguma coisa, não procure um lugar de honra, procure o lugar da honra, que é fazer a vontade de Deus, que é estar debaixo da vontade de Deus, que é honrar a Deus e não honrar o seu coração, e não honrar os seus desejos. Não procure os primeiros lugares. Quem procura o primeiro lugar na visão de Jesus é aquele que quer ser mais importante e mais digno do que os outros. E a verdadeira importância não está naquilo que você conquista, mas está no que Deus, o que Jesus te concedeu, do que você conquista em Deus, através de Jesus. É aí que está a honra. E infelizmente nós temos até frases assim de efeito, não, porque Deus não te fez para ser cabeça, para ser cauda, mas para ser cabeça. Só que se você ler lá no texto de Deuteronômio 28:13, diz que é o Senhor que te põe por cabeça. É Deus, não é você. Cuidado com as filosofias da Ana Maria Braga, que você tem que correr atrás, que você tem que conquistar, que você tem que... Cuidado. Porque se você estiver fazendo isso com a intenção no seu coração, que não seja honrar a Deus, Jesus está dizendo, você será humilhado, você será envergonhado. Aqui Jesus mostra o contrário do que as pessoas muitas vezes querem e procuram, do que o nosso coração muitas vezes procura. Jesus está mostrando que o espírito de competição precisa dar lugar ao espírito de adoração, de submissão, ao espírito de humilhação diante de Deus. Não é se rebaixar, não é se sentir capaz das pessoas, é honrar e ser honrado. Escolher no texto significa selecionar com cuidado. Alguém que chega observando, você já chegou na festa, e aí você vai observando assim, eu sou adepto, né, de um bom churrasco. Então quando eu chego num lugar que tem janta, eu vou procurando a mesa que está perto da mesa de serviço ou da cozinha, né? Porque é ali que vai começar, né? Então, cuidado, quem escolhe muito pode ser humilhado, pode ser envergonhado. Aí o dono da festa vai dizer assim, não, a mesa está aqui, mas nós vamos começar a servir com o pessoal das mesas lá no canto. Já aconteceu isso lá no encontro de casais, né? A gente pega a fichinha lá e nós ficamos por último para ser servido, né? Então, cuidado. Muitos querem ser reconhecidos pelos seus títulos. Tem muitos líderes aí, não, porque eu sou o bispo, o apóstolo, você tem que me honrar. Sou líder. Muitos maridos aí, a mulher me obedece porque eu sou sacerdote. Ó, tá mais para copeiro do que para sacerdote, né? Porque desse jeito você não está sendo sacerdote, não. Então, cuidado. Cuidado. Jesus está falando sobre os líderes espirituais judaicos que estavam ali naquele lugar. Eles estavam muito mais preocupados com a sua importância, seus títulos. Eu sou o doutor da lei. E Jesus diz lá em Mateus 23, um texto correlato a esse, eles gostam do lugar de honra nos banquetes, eles gostam dos assentos mais importantes nas sinagogas. E aí, Jesus vai falando, ele diz,
né? Eles engolem o camelo e coam o mosquito, né? O que Jesus está querendo dizer? Ficam cuidando por coisas pequenas e cometem grandes erros. Enquanto Jesus ensina em Mateus 23:11, o maior entre vocês deverá ser aquele que serve. O maior é o que serve, é o que abençoa, é o que honra, é o que cuida, é o que ama. Jesus pede aqui, procure o lugar menos importante. Lá no versículo 10, quando você for convidado, Lucas 14:10, ocupe o lugar menos importante, de forma que quando vier aquele que convidou, diga-lhe: amigo, passe para o lugar mais importante, e então você será honrado na presença de todos os convidados. Glória a Deus. Ao contrário daquelas pessoas que ficam procurando honras em seus títulos, em suas posições, ou honra nos seus desejos, nas suas vontades, Jesus está dizendo aqui que quando você procura ser honrado por Deus, e é interessante que essa palavra, você será honrado, essa última frase do capítulo, do versículo 10, a palavra honrado aqui é a palavra doxa. Essa palavra não significa honra. Lembra que eu disse que a palavra honra significa time no grego? Aqui no texto, a palavra que está sendo usada, e eu fui conferir no dicionário grego, é doxa. É a mesma palavra, ou é a mesma raiz da palavra que está lá em Apocalipse, capítulo 15, verso 8. Apocalipse 15, verso 8 diz assim: o santuário ficou cheio da fumaça da glória de Deus e do seu poder. A palavra aqui em Apocalipse 15, a fumaça da glória, quando a palavra glória é doxes, que é da mesma raiz de doxa, que é glória. Então, o Senhor Deus está dizendo, Jesus estava tentando dizer para aqueles homens, cheios de empáfia, de imponência, cheios de desejos, de vontade de ser honrados pelos seus títulos e não pelo seu amor, pelo seu cuidado, não pela sua honra, não pela sua valorização de Deus, de Jesus. Eles nem recebiam Jesus como o Senhor, como o Messias. E Jesus está dizendo aqui, se você procurar os menores lugares, você vai ser chamado de amigo. E Jesus diz em determinado texto lá em João, que eu já não chamo vocês mais, João 15:15, eu já não chamo vocês mais de servos, eu chamo vocês de amigos. Então quando nós somos honrados por Deus, e aí vem a essência da palavra que eu quero deixar para você nessa noite. Nós só temos honra, nós só experimentamos a verdadeira honra, a verdadeira valorização, quando nós somos honrados por Deus. E nós só somos honrados por Deus quando nós nos tornamos amigos de Deus. E nós só nos tornamos amigos de Deus quando nós nos aproximamos de Deus, adoramos a Deus em espírito e em verdade, não com interesses, não com barganhas, não com negociações, não com cultos mecânicos, não com orações decoradas, repetidas, mas com um verdadeiro relacionamento. O foco aqui da exaltação, no verso 11, encerrando esse texto de Lucas 14, nós lemos de 7 a 11, verso 11 diz assim: pois todo o que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. O foco aqui não é ser humilhado ou exaltado, mas o foco está na ação, é todo o que faz. Toda pessoa que faz alguma coisa, a palavra de Deus nos diz que nós seremos julgados pelas nossas atitudes, pelos nossos planos, pelas intenções do nosso coração. Se eu desejar exaltação, eu vou ser humilhado. Se eu desejar a humildade, eu serei exaltado. Jesus mostra aqui a intenção do coração. Lembra que eu disse? A honra está na intenção do coração. Lembra do texto de Isaías? Não adianta você fazer atitude de honra. Eu estou adorando a Deus, eu estou louvando a Deus. Deus disse àquele povo: esse povo me honra com sua boca, com seus lábios, mas o seu coração está longe. A intenção do seu coração é que demonstra honra.
a Deus, é que demonstra honra ao seu próximo, a outra pessoa. Não adianta você levar uma cesta básica para uma pessoa e estar falando mal dela, criticando porque ela não está trabalhando, porque ela não está se esforçando. Você está desonrando aquela pessoa, e você está sendo desonrado, porque aquele que desonrar será desonrado. Aquele que se exaltar, porque você está se exaltando, você está se sentindo superior a ela, porque você tem condições de dar uma cesta básica, porque você trabalha, você tem um emprego, então você se superioriza àquela pessoa, e você se exalta diante dela. Não é Deus que está te exaltando ali, é você. E aí você dá a cesta básica e sai falando mal. O texto está dizendo, se você se exaltar, você será humilhado. Agora, se você se humilhar e disser assim: Deus, meu amigo, eu sei que você está passando um momento difícil, eu quero te dar isso de todo o coração, e eu sei que Deus vai restaurar a sua vida. Quando você se humilha diante de Deus, diante das pessoas, Jesus disse, você será exaltado diante do Pai. É isso. Não adianta você, eu quero que você ter muito cuidado em fazer essa colocação. Não vou usar o termo não adianta, mas tome cuidado, preste atenção no que você está fazendo. Preste atenção na sua atitude de coração. Preste atenção no que está dentro do seu coração. Porque diante de Deus, diante dessa palavra que eu te entreguei nessa noite, é muito perigoso você chegar aqui, você durante algum momento da sua vida, você dizer sim para mim, para o pastor Alessandro, pastora Viviane, pastor Elias, para o seu líder de célula, para o seu supervisor de célula. É muito perigoso você dizer assim: eu te amo, eu quero caminhar com você. E aí, em determinado momento da nossa caminhada, por alguma atitude nossa, por alguma decepção que a gente possa ter causado a você, você começa a falar mal da gente, ou dos seus líderes. Você começa a criticar os seus líderes. Você começa a criticar as pessoas que estão colocadas por Deus, porque nós não fomos colocados nessa igreja por homens. Nós fomos colocados aqui pelo Espírito Santo de Deus. É Ele que nos ungiu, é Ele que nos chamou para esse ministério, é Ele que nos levantou, é Ele que levantou cada líder de célula aqui, é Ele que levantou cada supervisor aqui, é Ele que levantou cada membro dessa igreja. Você foi chamado, lembra da mensagem do destino, do chamado, da identidade sua? Você tem um chamado de Deus. Você pode não ter um chamado para ser pastor, mas você tem um chamado de Deus. Então, toma cuidado. Toma cuidado quando você recebe uma palavra aqui, e aí você sai da igreja onde os seus líderes estão estabelecidos aqui sobre você, e você vai assistir. Eu não estou criticando, porque eu assisto muitas mensagens, mas eu filtro as mensagens, porque nós ouvimos mensagens de todo tipo, e aí você começa a ouvir um pregador falando, um pregador famoso, que tem um título, né? Não, o pastor Alessandro é o pastor Alessandro, né? Vai comparar ele com aquele pregador? Pastor Wesley, então? Coitado. E aí você começa a desonrar os seus pastores que foram estabelecidos por Deus sobre a sua vida. Porque quando você entrou nessa igreja, quem te amou, quem te recebeu, quem te ensinou, quem te batizou, quem orou por você, quem ora por você quando você está no hospital, quando você está enfermo, quem atende as necessidades da sua família, quem vai na sua casa, somos nós. Não são os líderes da televisão, não são os pastores que pregam no YouTube. Então toma cuidado, igreja. Toma cuidado. Isso não é para valorização minha e nem dos pastores dessa igreja. Isso é para valorização, para honra, para exaltação da sua vida. Porque dependendo da atitude do seu coração diante disso, é a atitude do seu coração.
É a atitude do seu coração. Nós temos muito cuidado quando pessoas de outras igrejas vêm pedir conselhos ou vêm pedir para serem pastoreadas por nós. Nós não temos autoridade sobre a vida das pessoas de outros ministérios. Tem um pastor que está colocado sobre a vida dela, tem uma autoridade espiritual sobre a vida dela. Deus levantou um líder sobre a vida dela. Nós dizemos para as pessoas: você vai se tornar ovelha do nosso rebanho? Ou você vai continuar no rebanho onde você está? Não, eu vou continuar lá. Então vá procurar o seu pastor, vá procurar o seu líder. Ele é que precisa cuidar de você. Então, honrar a Deus, honrar as pessoas que estão acima, ao nosso lado e que estão sob os nossos cuidados. Se você se humilhar, você será exaltado. Ora, se você se exaltar, você será humilhado. Essa palavra que o Senhor Deus quer deixar para você nessa noite, no sentido de que você busque valorizar, honrar a Deus em primeiro lugar, porque é através da honra, através da glória dada a Deus, que nós somos abençoados e honrados. É através, quando você está honrando Jesus, glorificando a Jesus em tudo que você faz, Jesus tem espaço para fazer milagres na sua vida. Jesus consegue fazer os milagres na sua vida. Porque se ele não for honrado, ele vai para Cafarnaum, ele vai para outra casa, ele vai para outro lugar, aonde ele vai ser honrado e aonde ele vai realizar grandes milagres. Amém?